Spoiler do capítulo 266 de Jujutsu Kaisen com imagem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você me seguir, deixar um comentário, salvar e compartilhar esse vídeo para me ajudar no engajamento e vambora. Depois de todo aquele diálogo do Itadori com Sukuna no capítulo passado, esse capítulo começa com o Itadori ouvindo a alma do Megumi. Sim, nosso menino emo está de volta. O Megumi fala que queria criar um mundo onde Tsumiki não tivesse que enfrentar as injustiças do mundo atual. Megumi diz que mesmo que não pudesse criar um mundo assim, ele queria manter aquela vida frágil, manter ela enquanto ele estivesse vivo e ela estivesse diante dele. E aí na segunda página Megumi começa a apreciar as alegrias da vida simples, como aproveitar uma comida caseira, estar na presença da sua irmã e do Itadori, coisas simples assim. Ele começa a encontrar beleza nesses momentos simples, e então ele volta a explicar mais um pouco sobre esse seu mundo que ele queria criar. Vou ler exatamente as falas do Megumi aqui. Megumi diz: comer refeições que foram feitas por hábitos, assistir a roupa lavada ao sol, caminhar lado a lado com uma pessoa como você, Itadori, e ver a minha irmã partir. Eu queria pensar, estou tão feliz. E o Megumi termina essa conversa dizendo: está tudo bem agora. Mas aí Yuji começa a explicar como que ele conseguiu compreender, conseguiu entender, as escolhas dessas pessoas que têm que encarar a dura realidade inevitável. E aí ele fala um textão que eu vou ler aqui para vocês também. O Yuji diz: a doença do meu avô começou com câncer de pulmão, mas bem cedo ele rejeitou os tratamentos severos com fortes efeitos colaterais. Meu corpo foi feito forte, então eu nunca entendi a decisão de recusar um tratamento ou a ideia da eutanásia que eu ouvi falar às vezes. Simplesmente parecia que algo que era problema da outra pessoa. Eu pensava, eu poderia suportar isso, mas deve ser doloroso para as pessoas que estão passando por isso. Mas depois de ir para Jujutsu Tech experimentar as piores coisas imagináveis, comecei a entender as escolhas das pessoas, como meu avô faziam. As escolhas de pessoas que tinham que enfrentar duras realidades inevitáveis. Yuji diz que entende o quão deprimido o Megumi tá, e por isso ele nem consegue falar para o Megumi viver e ter força para lutar, tá ligado? Aí o Sukuna, que não tem nada a ver com isso, aproveita todo esse tempozinho ocioso, e usa sua cesta de Vime Oka, o protótipo do domínio simples. De volta à realidade, o Sukuna usa sua técnica para combater o domínio do Yuji. O Sukuna diz que não pode usar o método do Gojo de resetar a técnica amaldiçoada queimado usando a técnica de recuperação de energia reversa, porque é muito arriscado executar, já que ele ainda está sendo afetado pelo domínio do Gojo. No caso, o cérebro dele ainda está sendo afetado pelo domínio do Gojo. Agora o narrador explica que o domínio simples e o Hollow Wicker Basket, que é a técnica que o Sukuna está usando, são mais fracos em saída em comparação aos domínios reais. Mas ao manter o sinal de mão intacto, mesmo após usar sua técnica, ele compensou a saída que faltaria e continuou a lutar sem ser afetado pelo domínio do oponente. E aqui nessa página é só uma trocação de soco sincera entre o Itadori e o Sukuna. E o Sukuna mantendo o selo de mão. Mais uma cena de trocação de soco sincera. Nessa aqui o Sukuna dá um porradaço no Yuji. Nessa aqui o Sukuna fala que ele está tão chocado que nem ele mesmo sabia que tinha ficado tão irritado quando foi menosprezado pelo Itadori. Aí o Sukuna diz: para mostrar sua pena por mim, eu não posso querer fazer com que todos os humanos, além de você, espiem o que você fez. Sukuna expressa sua raiva por ter sido desrespeitado e ansiosamente antecipa punir qualquer um que ousar sentir pena dele. Tá maluco sentir pena do homem? Então, depois da pancadaria entre o Sukuna e o Itadori, a cena muda para um lugar onde o pequeno Megumi viveu. Sim, esse aqui é o mesmo corredor que ele encontrou o Satoru Gojo quando era criança. Só que agora ele está encontrando o Itadori. O Megumi fala: o que é com essa cara? Aí o Itadori responde: bem, vai ser triste sem você, Fushiguro. Ou seja, será que nosso menino Itadori está disposto a mandar o Megumi junto com o Sukuna de arrasta? Vamos ver. No próximo instante, a perna do Sukuna é afundada nas sombras do Megumi. Ele revida: olha isso aqui, pisa na sombra do pai, vambora. Aí o Sukuna diz exatamente assim: a alma do Fushiguro que eu tinha submergido com o banho volta à vida por causa do desmantelar do pirralho. Ou seja, o Itadori continua afetando a divisa entre a alma do Sukuna e o Megumi. Sukuna também fala que o Mahoraga foi destruído e que a técnica das 10 sombras já perdeu sua função.
Aí, com a perna atolada na sombra, o Itadori dá um socaço no Sukuna, que sai voando para muito longe. E então, o Itadori dá uma risadinha, percebendo que o Megumi tá revidando e tá voltando a ter vontade de lutar. Aí, filho, animado e motivado, esquece, Itadori começa a ir pra trocação, pressionando muito o Sukuna. Pancadaria vera e sincera. E aqui, Sukuna e Itadori começam a trocação sincera, um no rosto do outro, pancadaria comendo solta, só ataque, nada de defesa, vão pra cima e vamos com tudo. Sukuna perde a trocação sincera e aí mais uma vez ele tenta ativar a cesta de Vimioka para se proteger do soco do Itadori. Aí o Sukuna vai e diz: minha técnica amaldiçoada reversa é inútil contra os ataques do pirralho, minha cesta vai quebrar. Mas instantaneamente cortes saem voando e a ferramenta amaldiçoada, a manopla do Itadori que ele havia equipado, se transforma em pedaços, em migalhas. E então o Itadori percebe que o Sukuna usou a técnica do Gojo, de reiniciar a técnica queimado. Agora o bicho pega. Aí o Sukuna se prepara para abrir seu domínio, mas Yuji reage rapidamente e o Sukuna fica totalmente chocado. E aí de repente a cena muda e nós vemos um dos dedos do Sukuna amarrado em um lugar misterioso que ninguém sabe qual é. Porém, esse dedo aqui ainda existir, haver um dedo do Sukuna esperando literalmente uma martelada, traz muita possibilidade e depois eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o que pode significar esse dedo aqui. Mas também aqui dá um resumo do que aconteceu nas últimas 3 páginas aqui e eu vou falar com vocês agora. Aí aqui diz que o capítulo 267 vai mostrar completamente o clímax da luta sem intervalo, ou seja, vai ser pancadaria teoricamente até o final. Então vamos aguardar agora para saber se vamos ter capítulo na próxima semana ou não, mas de qualquer forma já segue aí porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo de Jujutsu Kaisen. Tamo junto e é nóis!